Para crescer no Instagram, quais conteúdos postar, né? Se você quer ter um crescimento acima da média nessa rede social, você precisa saber exatamente quais conteúdos postar, quais tipos de conteúdo postar. Você precisa saber o quê? Você precisa saber aqueles conteúdos que o algoritmo está gostando de divulgar e você tem que saber também aqueles conteúdos que são validados, né? Aqueles conteúdos que a gente sabe que funcionam na rede social. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Vou te dar mais de 20 ideias de conteúdos que, se você quiser, você começa a aplicar hoje mesmo na sua rede social, no seu Instagram. E a tendência é que, aplicando os tipos de conteúdo adequado, o seu engajamento tende a crescer, o seu posicionamento de acordo com o algoritmo tende a crescer também, e com isso o seu conteúdo vai ser divulgado para cada vez mais pessoas, e com isso você vai ter tráfego orgânico crescendo. Tráfego orgânico, né? Ou seja, sem investir nada em tráfego, ok? Para crescer o seu Instagram, aplicando essas estratégias aqui que eu vou te mostrar. E olha, você tem que prestar muita atenção nesse vídeo até o final, porque quando você começa a postar conteúdos que não são de interesse da sua audiência, a tendência é que seu engajamento caia. E quando o seu engajamento cai e você não faz nada para resolver isso, a situação só tende a piorar. E se começar a piorar muito do seu engajamento despencar, isso não é legal para sua rede social e é uma situação complicada de se recuperar, tá? Então presta atenção nesse vídeo até o final para captar todas as dicas direitinho. E claro, né, se inscreve aqui no canal que a gente está postando muitos conteúdos de valor aqui para você, e curte esse vídeo também, porque assim você vai mostrar pro YouTube que esse conteúdo foi relevante para você. Mas claro, né, se você seguir tudo direitinho aqui, você também vai mostrar para o Instagram que o seu conteúdo é relevante para a sua audiência. Mas certo, chega de enrolação, bora logo para esse conteúdo Luiz Câmera Empresa-Ação. E a primeira coisa, né, o que postar no feed do Instagram? O feed que foi a primeira possibilidade de local para você postar coisas no Instagram, né? Claro que depois vieram os Stories, vieram o IGTV, vieram os Reels, mas no começo, lembra, era só feed. Você lembra dessa época do Instagram? Você tá no Instagram tanto tempo assim? Se você tiver há tanto tempo assim no Instagram com essa tamanha experiência, já comenta aqui embaixo pra gente saber. É interessante, né? Porque assim a gente consegue ver o crescimento que essa rede social teve entre o público mais profissional e o público mesmo de entretenimento, né? Mas o primeiro formato de conteúdo para o feed são os conteúdos de valor, e não tem como fugir muito disso. Você precisa gerar valor para a sua audiência, porque assim ela te enxerga como alguém qualificado naquele assunto, tende a te seguir, o algoritmo vai te enxergar como alguém qualificado naquele nicho e vai fazer você crescer também. E quais tipos de conteúdo de valor? Bem, você tem vários, né? Você tem os passo a passo, você tem o como fazer tal coisa e você tem as listas. Claro que isso varia muito de nicho para nicho também, né? Mas o formato de conteúdo segue esse mesmo espírito. Gerar valor para sua audiência, resolvendo ali alguma dor, né? Ajudando com alguma coisa importante para ela. O segundo tipo de conteúdo, os conteúdos de curiosidades, né? Isso ajuda bastante. Claro que não é o conteúdo que necessariamente resolve uma dor da sua audiência, mas ajuda na questão de engajamento, que as pessoas elas tendem a compartilhar essas curiosidades e até salvar, né? Os conteúdos que eu falei antes de valor puros, eles tendem a gerar salvamento, comentários e curtidas. As curiosidades tendem a gerar compartilhamentos. E o compartilhamento é legal porque você está trazendo gente nova para o seu Instagram. E quando você traz gente nova para o seu Instagram, o algoritmo vai ver, poxa, esse cara aqui está trazendo novas pessoas, está trazendo a nova audiência, e o seu perfil no Instagram tende a ganhar mais pontos com o algoritmo por causa disso. Além de conteúdos de curiosidade, conteúdos de notícias e novidades relacionadas ao seu nicho também tem muito valor. Também são muito interessantes de você postar, até porque geram muitos compartilhamentos também. Lembra sempre que o compartilhamento é uma interação muito valorizada pelo algoritmo do Instagram, e é muito legal que você preste atenção nisso também, porque o compartilhamento ele faz, como eu falei, novas pessoas chegarem no seu perfil. Outro tipo de conteúdo bem legal são os memes, né? Claro que a questão dos memes você precisa prestar bastante atenção, porque não são todos os memes que funcionam bem. É necessário que você tenha memes que estejam bem contextualizados no seu nicho. E tem nichos em que os memes, assim, a não ser que seja algo bem sério, bem alinhado, bem específico,
eles não funcionam muito bem. Então, claro que você precisa avaliar as especificidades do seu segmento de mercado antes de aplicar não só os memes, mas qualquer outro tipo de conteúdo que eu falar aqui, beleza? É muito importante você se orientar em relação a isso, você fazer uma pesquisa, você olhar outros perfis e ver, poxa, esse tipo de conteúdo ele é tão legal, por que as pessoas do meu nicho não fazem? Você tem que analisar para ver se ou esse conteúdo ele ainda é um mistério para as pessoas do seu nicho e quando você postar você vai bombar, ou é algo que não funciona muito bem dado o contexto do seu segmento de mercado, ok? Então os memes são ótimos conteúdos, geram bastante compartilhamento, geram bastante salvamentos, bastante comentários, principalmente comentários com marcação que atrai gente nova para o seu perfil, porém tem essa especificidade. Os vídeos respondendo dúvidas, respondendo dúvidas da sua audiência são muito fortes também, principalmente porque geram bastante valor, E de onde você tira essas perguntas? Você pode pegar perguntas que as pessoas comentam nos seus posts, sim, as pessoas vão comentar com dúvidas e você pode aproveitar essas dúvidas para criar conteúdos. Você pode pegar essas perguntas dos directs, que você recebe, e você pode colocar caixinhas de pergunta nos stories. Vou falar de stories mais pra frente, mas já dando spoiler, as caixinhas de perguntas tendem a gerar bastante engajamento, Porque as pessoas ali, elas se sentem à vontade para tirar alguma dúvida, para saciar alguma curiosidade que ela tem, ao mesmo tempo que você tem a liberdade de escolher quais perguntas responder ou não, então é um formato de conteúdo ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando ali. Partindo para uma estratégia um pouco mais de vendas, você trazer vídeos ou posts, conteúdos assim, prints de feedbacks de clientes, isso funciona muito bem. Os vídeos, geralmente tendem a ser mais legais quando é um cliente que filma o seu produto chegando, ou é um cliente que tem certa influência na internet e faz um vídeo falando um pouco sobre o seu produto, falando como ele gostou da experiência de recebimento, como ele gostou de como o produto foi embalado, de como ele gostou do produto em si, que é o principal. Então você consegue compartilhar isso no seu feed fazendo um vídeo. E quando você recebe mensagens com feedbacks positivos, mensagens de agradecimento, mensagens de depoimento, você posta no feed também um print. Claro que você pode elaborar um pouquinho mais a arte e tal, aí vai depender muito da sua identidade visual, mas esse tipo de conteúdo funciona muito bem, principalmente porque mexe com gatilhos mentais de prova. É claro que se encaixar no seu nicho, você consegue fazer conteúdos de cases de sucesso também, Claro que cases de sucesso, eles tendem a servir mais quando você presta algum serviço do que quando você vende um certo produto ali consumível, Porque no serviço, aquele serviço vai ter um certo resultado e você pode expor o resultado que foi obtido a partir do seu método, que foi obtido através do que você realizou ali para com aquele cliente, Então, os cases de sucesso, eles funcionam muito bem e é claro, é aquilo, gera autoridade, gera prova e tem também a questão da prova social. Claro que engajamento também é bem favorecido por esse tipo de conteúdo, porque as pessoas tendem a comentar e as pessoas tendem a enviar mensagens no direct com esse tipo de conteúdo aqui. Isso é bem legal, O que você faz no caso? Você posta ele no feed, reposta nos stories, reposta no caso apontando para o conteúdo do feed, e as pessoas vão te mandar mensagem no direct, ou do próprio conteúdo mesmo no feed, as pessoas te mandam mensagem no direct perguntando sobre o valor do produto, valor do serviço, perguntando sobre mais coisas, que é claro, aí você vai ter que responder e já pensando numa copy para tentar converter mais clientes a partir desse seu conteúdo. E lembre sempre de tentar buscar os gatilhos de interação. Isso é fundamental em todos os conteúdos que eu estou falando aqui, tá? Partindo essencialmente para a questão de vendas, como que você posta conteúdos alinhados para vendas no feed. Primeira coisa, você pode ficar postando conteúdo sobre o seu produto, mostrando o seu produto, mas claro que isso satura. Não seja aquele perfil de Instagram que é só uma prateleira de uma loja, ou seja, que só está ali expondo produtos, porque isso tende a não ter engajamento. E se não tem engajamento, você não consegue crescer organicamente. Então, é importante que você alterne entre conteúdos de valor, todos os tipos de conteúdo que eu falei aqui, com conteúdos focados para venda. Mas sim, claro, eles são importantes porque seu objetivo é vender. Então você pode mostrar o seu produto, você pode fazer ofertas mesmo diretas do seu produto e você pode fazer, claro, posts de promoções, Esses posts de promoções, inclusive, se for uma promoção boa, você tende a gerar engajamento por compartilhamento e por salvamento, porque a pessoa pensa, poxa, legal esse produto,
mesmo que eu não compre agora. E é claro que você tem que sempre pensar na chamada para ação também, para fazer ela, por exemplo, comprar naquele momento. Mas quando é esse tipo de conteúdo de promoção, a pessoa pensa, beleza, eu posso até não comprar agora, mas eu vou salvar para dar uma olhadinha depois. E o conteúdo salvo, ele é um engajamento que o algoritmo do Instagram valoriza bastante. Mas aí eu queria saber de você, você já aplica algum desses conteúdos que eu falei aqui, algum desses formatos de conteúdo? Se sim, comenta aqui embaixo, né, e fala se algum deles dá resultado, quais que você observou, até que pro seu nicho, pro seu segmento de mercado, pro seu caso não estava performando tão legal. Então pode comentar, fica à vontade, que a gente até bate um papo aqui embaixo, beleza? Falando um pouco agora sobre stories, né? Os stories são conteúdos muito importantes de você fazer hoje em dia no Instagram. Por quê? Tem muita gente que nem abre o feed direito mais, já vai direto pro stories quando entra no Instagram, entendeu? Então, até porque, né, nos stories você consegue ter um conteúdo mais dinâmico. E hoje as pessoas gostam disso, gostam de dinamismo, gostam de agilidade nos conteúdos que você posta na sua rede social. E lembrando que mais pro final desse vídeo eu vou falar sobre os Reels também, então fica até o final. Lembra do que eu falei no começo do vídeo. Tá, já começando de cara com dois tipos de conteúdos fundamentais que você precisa colocar nos seus stories. Conteúdos de dia a dia e conteúdos de bastidores. E claro que isso se aplica se o seu perfil tiver alguém aparecendo, tiver não necessariamente uma autoridade, pode ser o perfil da sua loja, mas com alguém interagindo ali com a galera, né? Não necessariamente sendo um perfil só de autoridade. Porque o que acontece? Quando você posta dia a dia e você posta bastidores, você aumenta o engajamento, né? As pessoas, elas vão ficar curiosas, elas vão mandar mensagens, elas vão interagir, elas vão curtir, elas podem até enviar seus stories para as outras pessoas. E isso tende a fazer você ganhar mais pontos com o algoritmo, né? Isso tende a gerar mais engajamento, tende a fazer você crescer mais ainda. E claro, né, prezando sempre pelo dinamismo, você pode fazer dicas bem rápidas nos stories e você pode postar curiosidades bem rápidas nos stories também. E até para servir como termômetro do que você posta ou não no feed, dá para produzir pequenos stories sobre assuntos quentes do seu nicho, mas como se você estivesse querendo dar a notícia mesmo para as pessoas, que aí se você vê que tem um engajamento legal, você pensa, ó, beleza, quando eu postei nos stories, teve um resultado bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou jogar isso para o feed também, vou fazer o conteúdo mais elaborado para o feed, então acaba servindo como termômetro, é uma estratégia bem interessante. E claro, né, você pode fazer as famosas caixinhas de pergunta, como eu falei antes. As caixinhas de pergunta, elas funcionam muito bem, por aquilo que eu falei mesmo. É a questão de que a pessoa se sente à vontade para matar alguma dúvida dela ali, matar alguma curiosidade, e você tem também a liberdade de escolher quais perguntas responder ou não. E claro, né, se você tem a caixinha de perguntas, você tem que respondê-las, né? E procure sempre responder com a maior agilidade possível, que aí até a pessoa consegue ver a pergunta dela mesma, né, que você respondeu e consegue interagir ali e, claro, gera mais engajamento aqui em tudo que eu estou falando. Você tem outros tipos de conteúdo para postar nos stories também, esses conteúdos mais de interação. Tem quiz para você pode fazer um quiz bem grande, né, que isso gera um engajamento legal, as pessoas tendem a ficar presas, tendem a compartilhar. E também você pode fazer aqueles conteúdos de enquete, né, as enquetes também funcionam bem demais no Instagram hoje em dia, porque é aquilo. Os stories, eles são conteúdo que as pessoas ainda estão bastante engajadas, e quando você tem essas séries assim, a pessoa tende a ficar presa ali, isso é bem legal. E claro, né, que para vender você pode mostrar seus produtos, você pode falar sobre promoções e você pode fazer vendas diretas também. Isso não se difere muito do feed no que você deve fazer. É claro que pesando sempre para o dinamismo, para a agilidade ali que faz parte dos conteúdos para os stories, certo? Mas se eu falei de feed, eu falei de stories, agora eu tenho que destacar algo que é muito importante. O que você precisa fazer nos Reels do Instagram? Então, os Reels hoje, elas formam um formato de conteúdo muito importante, né? Porque é aquilo que eu falo em diversos conteúdos. Vídeos curtos hoje tendem a trazer muito mais engajamento, porque as pessoas, elas querem mesmo dinamismo. E o TikTok trouxe uma onda inacreditável que fez gigantes como o Instagram e o YouTube se mexerem. Então, o que você precisa fazer nos Reels? Basicamente, tudo que eu venho falando em todos os outros formatos de conteúdo. Então, você pode repetir aquelas ideias fundamentais, aqueles conceitos, mas pesando sempre para as características específicas que os Reels precisam ter. Isso é fundamental.
Se você postar nos Reels um conteúdo lento, um conteúdo moroso, um conteúdo parado, um conteúdo nada dinâmico que você postaria no feed, a tendência é que ele não dê certo. Então preste atenção nisso. No feed você pode gerar valor para as pessoas, você pode responder perguntas, você pode fazer verdades e mitos. Se você quiser fazer algo um pouco mais descontraído, você consegue também. O Reels te dá essa liberdade, mas pese sempre para o dinamismo, para o que faz o Reels ser o que ele é hoje em dia, que é o formato de conteúdo que mais funciona no Instagram. E claro, né, você precisa ter uma noção de que tudo que eu falei nesse vídeo varia de nicho para nicho. Evidentemente, né? Não vá achando que um conteúdo mais parado e tal vai funcionar no nicho de entretenimento da mesma forma que funcionaria no nicho bem mais formal. As coisas funcionam de forma diferente dependendo do público diferente que você está atingindo. Claro que aqui nesse vídeo a minha ideia era te passar de forma geral as ideias de formatos de conteúdo que você pode aplicar. Que aí o que exatamente postar dentro de cada coisa ali que eu falei, aí vai depender de você, vai depender de uma pesquisa mais avançada dentro do seu nicho, olhando o que as pessoas estão mais consumindo, por exemplo, em outros perfis do seu nicho, olhando o que as pessoas estão consumindo em outras redes sociais na internet, de canais, de posts, de páginas sobre o seu nicho, então você tem que prestar atenção em tudo isso, tá? E de qualquer forma, espero de verdade você ter gostado desse conteúdo. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo que a gente está produzindo muitos conteúdos de valor como esse pra você. E curte esse vídeo também, porque assim você vai mostrar que esse conteúdo foi relevante pra você. E lembrando sempre, vou deixar aqui na tela final 2 vídeos sobre Instagram, um falando sobre crescimento orgânico e um falando sobre estratégias para você hackear o algoritmo do seu Instagram. São conteúdos que complementam muito bem esse daqui. Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais, tchau, tchau!